Esta noite, pisamos suavemente num mundo antigo. Não nos mitos, mas nas manhãs. Não nos atos heróicos, mas nos hábitos. Não no Monte Olimpo, mas nos degraus empoeirados de um altar humilde, antes mesmo do sol nascer. Esta não é uma história de Zeus lançando raios ou de Atena surgindo pronta da testa de um deus. É uma história sobre você, sobre seus joelhos pressionados contra a terra fria, sobre a ardência da fumaça de lenha em seu nariz, sobre a cevada lançada ao fogo não por amor, não por beleza, mas para apaziguar. Porque os deuses da Grécia Antiga eram muitas coisas gloriosos, radiantes, magníficos nos relatos, mas também eram perigosos, imprevisíveis, famintos, e as pessoas comuns não os chamavam exatamente. Elas os temiam. Vamos agora caminhar por esse mundo. O mundo de um fazendeiro devoto, de uma mãe cautelosa, de um comerciante esperançoso, qualquer um que vivesse sob o olhar atento de deuses que exigiam oferendas, não afeto. Vamos começar com o amanhecer. A manhã está fria. Você está acordado antes mesmo dos primeiros sinais do sol. O céu é azul escuro, desbotando nas bordas. As estrelas ainda não se renderam. Seus pés descalços tocam a terra batida. Ela está seca, rachada pelos longos dias de sol, mas agora fria como argila. Você sente o corte da pedra sob o calcanhar. Hoje não é dia de mercado, nem dia de festa, mas é um dia. E isso já basta para rezar, porque você vive em um mundo onde tudo a colheita, o vento, o nascimento de filhos, a saúde dos ossos, a picada de uma cobra, o sussurro de uma fofoca, o despacho de uma guerra está atado à vontade de deuses invisíveis. E os deuses, como você sabe, não se agradam com facilidade. O altar no pátio, o altar da sua família não é grandioso. É um pequeno monte de pedras empilhadas com cuidado num canto do pátio. Você o limpou, como sempre, com água do poço. Varreu as cinzas de ontem com um ramo de louro. Você se ajoelha. Devagar, não há sacerdote, nem músicos do templo. Este é um ritual íntimo, simples e antigo. Você alcança o cesto de palha e retira um punhado de grãos de cevada secos, ásparos e pálidos. Espalha-os sobre as pedras. Eles caem como sementes pequenas, um som suave, uma oferenda de esperança. Depois, o vinho derramado em um fio fino, vermelho contra a pedra, escorre pelas fendas como sangue na terra. E então, a carne. A cabra que grita no curral, a cabra se agita. É pequena, mal tem um ano, mas está saudável. Limpa, sem marcas. O melhor que você pode oferecer, porque os deuses são exigentes. Uma oferenda doente pode ofendê-los. Melhor nenhuma do que uma que irrite. Você amarra as patas da cabra com cuidado. Murmura uma prece curta. Um hino, talvez mais hábito do que música. Então, com mãos treinadas, você traça a lâmina. Não há glória nisso, apenas rito. E quando a cabra chora, como sempre faz, você firma o punho. O sangue escorre para uma bacia rasa, cavada ao lado do altar. Não todo. Apenas a parte destinada ao divino. O restante será aproveitado cozido depois, partilhado com sua casa. Porque mesmo no sacrifício, nada se desperdiça. Você queima os ossos da coça envoltos em gordura à porção escolhida para os deuses. Uma fumaça espessa e escura se eleva. Cheira a brasa e carne. Você faz os olhos e espera que seja o bastante. Adoração como seguro. Você não oferece porque se sente amado. Oferece porque não quer ser notado. Os deuses do Olimpo são poderosos e volúveis. Podem lhe conceder sorte ou destruir sua vida por puro tédio. Ser ignorado é muitas vezes mais seguro do que ser favorecido. Uma vida quieta, uma colheita constante. É isso que você pede. Os deuses raramente respondem, mas você acende o fogo mesmo assim. Cheiros e fumaça. O cheiro da gordura queimada paira no ar da manhã. Não é agradável, exatamente. Gruda na túnica, entra no cabelo. Cães farajam os cantos do altar, esperando restos. Pássaros circulam acima. Você limpa as mãos na capa. Mais tarde, vai colher figos, consertar uma cerca, ver o filho do vizinho, que está doente, e talvez considerar uma oferenda a Asclépio, deus da cura. Mas por agora, você fez sua parte. Acendeu o fogo, alimentou os deuses, a fumaça vai subir, e talvez, só talvez, eles olhem para outro lado hoje.
deuses do lar, preocupações do dia dentro de casa, há mais altares. Um canto do fogão é dedicado a Hestia, deusa do fogo doméstico. Você joga uma pitada de farinha antes de cozinhar, só por precaução. Perto da porta, uma pequena imagem de terracota de Hermes vigia a entrada, protetor de viajantes e fronteiras. E todo mês, você limpa o altar dos ancestrais. Sussurra os nomes dos mortos. Pede que falem bem de você no mundo inferior. Você não quer a ira deles também. Na Grécia Antiga, o divino estava em todo lugar. Na chuva, na chama, no silêncio entre os passos. Adorar não era questão de devoção. Era questão de sobrevivência. Festivais e festas às vezes, embora não hoje a música. Você se lembra da festa de Dionísio na primavera passada? A praça cheia de tambores, vinho e risos. Dançarinos mascarados saltando à luz das tochas. Crianças agarradas às mães, velhos batendo palmas e contando histórias alto demais. Também houve ofrendas cabras, de novo, e bolos moldados como touros. Mas mesmo na alegria havia cautela. Porque Dionísio é um deus do prazer, sim, mas também da loucura. Rir demais pode virar, beber demais pode ofender. Melhor equilibrar o louvor. Muito amor como pouca reverência pode ser perigoso. O sacerdote não é você, você não é sacerdote, mas conhece os ritos. Sacerdotes são para templos, para cidades Atenas, Delfos, Tebas. Presidem grandes altares e sacrifícios públicos, mas a maioria dos gregos nunca entra num templo grandioso. Oferecem em silêncio, em pátios e encruzilhadas, nos campos, em túmulos, no mar. Os sacerdotes eram treinados, nomeados, pagos. Você não é, mas faz o que pode. Lembra os gestos, observa a fumaça, diz os nomes. Medo, não fé, os deuses não são morais. Não recompensam bondade, recompensam honra, ritual e forma correta. Um assassino pode banhar-se com Apolo, se o sacrifício for puro. Um homem gentil pode sofrer, se esquecer o vinho. Isso não é fé, é gestão. Você não é crente no sentido moderno, é observador. De presságios, de sinais, de calendários rituais. Um homem pode não crer em Zeus, mas ainda assim se afastará durante uma tempestade. É mais seguro assim. Luz e silêncio. O sol nasceu agora. A fumaça se dissipou. O corpo da cabra será enterrado, seu espírito devolvido aos deuses. Você se afasta do altar. Seus pés ainda estão frios. Suas mãos cheiram a cinza, mas você se sente mais seguro. Não abençoado, não alegre, apenas protegido por mais um dia. E neste mundo, isso já basta. The oracleists whispered, decoding Delphi. The path winds upward through dry grass and olive trees. Stone underfoot, the quench of sand and ancient gravel. The air is still not silent, but reverent. Birdsong flutters at a distance, and somewhere far below, a stream murmurs softly through Pardasim rock. You are climbing not just a hill, but a mystery. For you are on your way to Delphi, to the most sacred voice in the ancient Greek world, to the place where gods whisper through smoke, and kings pause before war to listen to the breath of a veiled woman. Rival at the center of the world in myth, Zeus sent two eagles from opposite ends of the earth. They met above this mountain. Delphi was called the navel of the world Omphalos, a place where the divine touched the mortal. Here stood the temple of Apollo, not massive like Latir temples, but radiant in its purpose. Painted beams, carved columns, the faint scent of laurel and burning incense. Voices in hushed conversation, and always a sense of being watched, not by priests, but by something older. The sacred process. If you came here for a question, you would not be alone. Farmers, generals, traders, kings, they came from across the Greek world, bearing gifts and wars. You would bring an offering, perhaps a cake of honey and wheat, perhaps silver, perhaps a young goat, clean and trembling. The priest would test the goat, pouring cold water along its spine. If it shivered, the signs were favorable. If not, the god was silent today. If the omens aligned, you would be led into the temple, down into the Aditon, the deepest chamber, where no sunlight reached, where the stone walls held secrets like breath. And there, you would hear her, the voice of the Pythia. She was called the Pythia, not a priestess in robes of gold, but often an older woman, chosen for her simplicity,
trained for solitude. She sat on the tripod of a small fissure in the earth. Beneath her, the ground breathed. A gas, a vapor, a warmth no one fully understood. Some said it was Apollo's breath. Others simply called it sacred. The Pythia would inhale. Sometimes she would chant. Sometimes she would rock or speak in fragments. Her words were recorded by priests, shaped into verse, often cryptic, often decided, never keep clear, but always believed, because to be clear was to claim certainty. And the gods never spoke plainly. The strange geology of truth modern science has visited Delphi. They have studied the rocks, mapped the fault lines, examined the spring water, and they found something curious. Delphi sits above a junction of tectonic faults. Tiny fissures in the rock release ethylene or other mild intoxicants. Not strong enough to overpower, but just enough, perhaps, to alter the mind. To soften the line between waking and trance. The Pythia's visions may not have been leash, but they may have been dreams. Half felt, half heard. Brought forth from a brain just distant enough to believe it was touched by gods. A place of paradoxes. Delphi was sacred to Apollo, but also haunted by older myths. Before Apollo, this was the site of Gaia, the Earth Mother, and of Python, a great serpent. Some say Apollo slew the serpent to claim the site, others say he tamed it. Either way, Delphi was layered with meaning. Even the architecture tells a story. Temples beside treasuries, shrines beside stores, sacred stones beside public seats. A place where myth, religion, and politics blended into a single path. The questions people ask you might think kings asked about battle, and they did. But others asked simpler things. Will my crops grow this year? Will my child survive the fever? Should I sail the season or wait? The Pythia answered all, sometimes with riddles, sometimes with silence. Croesus of Lydia once asked whether he should go to war with Persia. The Pythia replied, if you do, a great empire will fall. He went, and it did. His own. While we believe Delphi offered no guarantees, it made no promises, but it offered a frame for uncertainty. It gave form to chaos. It said, the gods have a voice, and we can listen if only carefully enough. People believed not because the answers were always right, but because the act of asking itself was sacred. To kneel in the dark room, to hear words shaped by incense and stone, was to feel if only briefly that the divine had noticed you, and sometimes, that was enough. The clean and echo Delphi lasted for centuries. Empires rose, empires fell, and still the Pythia spoke. But with Timu, the voices grew fainter. The Romans came. The old rituals changed, and when Christianity swept the empire, Delphi fell silent. Not with violence but with neglect. The fissure cooled, the smoke faded, and the last Pythia whispered into dust. The sacred stillness remains today. Delphi's ruins, stone steps broken, columns toppled. The temple a skeleton of what once was, but the wind still moves through the olive trees. The earth still hums beneath, and if you walk the path in quiet, you might still hear it. Not a voice, but a feeling, a presence. The memory of 1,000 prayers, the breath of a woman lost in vision, the whisper of a god, perhaps, or simply the hush that follows a question no one can truly answer. O caminho sobe entre erva seca e oliveiras, pedras sob nossos pés, o riso sutil de cascalho antigo. O ar é calmo, não silencioso, mas reverente. Cantos de pássaros ecoam ao longe, e lá embaixo, um riacho murmura suavemente pelas rochas do Parnaso. Você sobe não apenas uma colina, mas um mistério, pois está a caminho de Delfos, do voz mais sagrada do mundo grego antigo, de lugar onde os deuses sussurravam através da fumaça e reis hesitavam antes da guerra para ouvir o sopro de uma mulher velada, chegada ao centro do mundo na mitologia. Zeus enviou duas águias de extremos opostos da terra. Elas se encontraram acima desta montanha. Delfos era chamado de umbigo do mundo Onfalos, um lugar onde o divino tocava o mortal. Aqui ficava o templo de Apolo. Não imenso como os templos posteriores, mas radiante em seu propósito. Outros pintados, colunas esculpidas, o leve perfume de louro e incenso queimado, vozes em conversa baixa, e sempre a sensação de estar sendo observado, não por sacerdotes, mas por algo
Mais antigo. O processo sagrado, se você viesse com uma pergunta, não estaria sozinho. Agricultores, generais, comerciantes, reis. Eles vinham de todo o mundo grego, trazendo presentes e preocupações. Você traria uma oferenda, talvez um bolo de mel e trigo, talvez prata, talvez um cabrito jovem, limpo e tremendo. Os sacerdotes examinariam o cabrito derramando água fria pela sua espinha, se estremecesse. Os sinais eram favoráveis. Se não, o Deus permanecia em silêncio naquele dia, se os presságios se alinhassem. Você seria conduzido até o templo. Descia-se ao Aditon, a parte mais profunda, onde nenhum raio de sol chegava, onde as paredes de pedra guardavam segredos como respiração. E ali você ouviria a voz da Pitia. Ela era chamada de Pitia, não uma sacerdotisa em vestes douradas, mas muitas vezes uma mulher idosa, escolhida por sua humildade, treinada para a solidão. Ela sentava num tripé acima de uma fissura pequena na terra. Debaixo dela, o solo respirava um gás, um vapor, um calor que ninguém entendia totalmente. Alguém dizia ser o sopro de Apolo. Outros apenas o chamavam de sagrado. A Pitia inalava. Às vezes cantava. Às vezes balançava ou falava em fragmentos. Suas palavras eram registradas por sacerdotes, moldadas em versos, frequentemente enigmáticas, frequentemente tendenciosas, nunca totalmente claras, mas sempre acreditadas, pois ser claro seria afirmar certeza, e os deuses nunca falam com clareza. A geologia estranha da verdade. A ciência moderna visitou Delfos, estudou as rochas, mapeou falhas tectónicas, examinou a água das nascentes e encontrou algo curioso. Delfos reposa sobre uma junção de falhas tectónicas. Pequenas fissuras na rocha liberam etileno ou outros suaves intoxicantes. Nada forte o bastante para dominar, mas o suficiente, talvez, para alterar a mente, para suavizar a linha entre vigília e transe. As visões da Pitia podem não ser mentiras, mas talvez fossem sonhos. Metade sentidos, metade ouvidos, surgidos de um cérebro próximo o bastante para querer estar tocado pelos deuses. Um lugar de paradoxos. Delfos era sagrado a Apolo, mas também assombrado por mitos mais antigos. Antes de Apolo, este era o sítio de Gaia, a Mãe Terra, e do Python, uma grande serpente. Uns dizem que Apolo matou a serpente para reivindicar o local. Outros dizem que a domou. De toda forma, Delfos estava carregado de significado. Até a arquitetura conta uma história. Templos ao lado de tesouros, santuários ao lado de stars, pedras sagradas ao lado de assentos públicos. Um lugar onde mito, religião e política se misturavam num único caminho. As perguntas que as pessoas faziam, você pode imaginar que reis perguntavam sobre a batalha. E eles perguntavam, mas outros faziam questões mais simples. Meus campos irão prosperar este ano? Meu filho sobreviverá à febre? Devo navegar nesta estação ou esperar? A Pitia respondia a todas, às vezes com charadas, às vezes com silêncio. Creso da Lídia uma vez perguntou se deveria ir à guerra contra a Pérsia. A Pitia respondeu, se o fizer, um grande império cairá. Ele foi. E caiu o império dele, porque acreditávamos. Delfos não oferecia garantias, não fazia promessas, mas oferecia um enquadramento para a incerteza, dava forma ao caos. Dizia, os deuses têm voz, e podemos ouvir-se apenas com cuidado o bastante. As pessoas acreditavam não porque as respostas eram sempre certas, mas porque o ato de perguntar era sagrado. Ajoelhar ali naquele quarto escuro, ouvir palavras moldadas por incenso e pedra, era sentir por um breve momento que o divino havia notado você. E às vezes, isso bastava. Declínio e eco. Delfos durou por séculos. Impérios surgiram, impérios caíram, e ainda assim a Pitia falava. Mas com o tempo, as vozes ficaram mais fracas. Os romanos vieram, os rituais antigos mudaram, e quando o cristianismo se espalhou pelo império, Delfos calou, não com violência mas com negligência. A fissura arrefeceu, a fumaça sumiu, e a última Pitia sussurrou em pó. O silêncio sagrado permanece hoje. Delfos está em ruínas, degraus de pedra quebrados, colunas tombadas, o templo, um esqueleto do que um dia foi. Mas o vento ainda se move através dos olivais, a terra ainda vibra lá embaixo.
E se você andar pelo caminho em silêncio, pode ainda ouvir, não uma voz, mas um sentimento, uma presença, a memória de 1000 orações, o sopro de uma mulher perdida em visão, o sussurro de um Deus, talvez, ou apenas o silêncio que segue uma pergunta que ninguém pode responder verdadeiramente. Quando os deuses silenciaram Itambutol agora, as lâmpadas se apagaram, o último bolo de cevada foi oferecido. Os altares estão frios. Você caminhou por um mundo onde os deuses não eram histórias distantes, mas vizinhos. Presenças domésticas, companheiros estranhos e cintilantes que podiam ajudar ou ferir, dependendo da fumaça, da estação, do humor. Você se ajoelhou descalço sobre a pedra do templo antes do amanhecer. Ofereceu sacrifício não por amor, mas para evitar desgraça. Viu um tirano envolver-se em teatro sagrado, enganando uma cidade com ilusões divinas em nome da estabilidade. Desceu à terra em Delfos não em busca de provas, mas pelo consolo de um mistério profundo demais para explicar. E se recostou num divã pintado, taça na mão, agradecendo a deuses nos quais talvez nem acreditasse completamente, mas que não ousava ignorar. Fé no ritmo. A religião grega não era sobre salvação. Não era sobre julgamento ou moralidade. Era sobre harmonia, um equilíbrio entre a vida mortal e as forças divinas. Viver bem era manter os deuses em mente, alimentá-los, falar com eles, apaziguá-los, aceitar que você não sabe, mas que ainda assim precisa agir. Você não podia ter certeza de que os deuses ouviriam sua prece, mas era o ato de rezar, de queimar a cevada, ajoelhar-se junto ao fogo do lar, sussurrar ao vento que moldava o ritmo do seu mundo. O conforto dos deuses antigos. Hoje conhecemos os mitos, contamos as histórias em salas de aula e livros, admiramos estátuas, caminhamos entre ruínas, tentamos reconstruir o que foi. Mas é fácil esquecer. Esses deuses viveram não no Monte Olimpo, mas nos intervalos entre as tarefas, antes das refeições, após os sonhos. Eles estavam riscados nos batentes das portas, pintados nas taças de vinho, tecidos em canções de ninar. Seus nomes pairavam no ar como fumaça de lenha, familiares, difusos, reconfortantes. Nem sempre amados, nem sempre confiáveis, mas sempre presentes. Das cinzas ao silêncio. Itambutol. Então, um dia, eles se foram. Não com fogo ou fúria, mas com esquecimento. A cevada deixou de queimar. Os bodes não eram mais oferecidos. Os santuários foram deixados de lado, os altares esquecidos. Uma nova fé surgiu com outros deuses, outros medos, outras esperanças. E os antigos desapareceram, mas não completamente. Suas estátuas ainda permanecem, lascadas e desgastadas. Suas histórias ainda ecoam, suaves e estranhas. E às vezes, se você se sente em silêncio absoluto, ainda pode senti-los. Não no trovão, mas na fuligem. Não na glória, mas no ritmo da respiração. No leve temor de que algo antigo observa, logo além do alcance da vista. Dormir sob suas estrelas. Então descanse agora. Deixe que o vento do Monte Parnaso acalme seus pensamentos. Deixe que o cheiro de mirra e fumaça de cevada flutue suavemente por sua memória. Você não está mais no altar. Não está na cidade do tirano. Não está ouvindo a respiração da pitonisa. Você está aqui, seguro, sereno. Os deuses estão distantes e agora estão em silêncio. Mas suas sombras um dia moldaram o mundo e nesta noite moldam seus sonhos com delicadeza, com calma, como fazem os velhos mitos. Durma agora e deixe o mundo antigo passar como uma procissão na noite. Lenta, medida, belamente estranha. O peso da linhagem fez os olhos e imagina o zumbido suave das cigarras numa tarde tardia. Uma brisa atravessa as oliveiras, agitando folhas secas como segredos sussurrados. O ar é quente, mas não sufocante. O pó repousa sobre a terra, suavizando cada forma. Em algum lugar próximo, o gotejar lento da água num vaso de barro marca o tempo com a respiração do seu peito. Neste mundo, na Grécia Antiga, os mitos não eram histórias distantes ou contos de dormir. Eram mapas. Mapas da alma, mapas da família, mapas do destino. E se você vivesse aqui, então sua história não seria inteiramente sua. Ela pertenceria ao sangue em suas veias, aos deuses nas colinas e às escolhas feitas muito antes do seu nascimento. Porque neste mundo,
Muitos heróis não começaram com força, mas com uma maldição. Não com liberdade, mas com o fado. Hoje à noite, adentramos esse mundo. Não para correr ou apressar a travessia, mas para flutuar suavemente por 4 janelas de mito e memória. Comecemos não com os famosos, mas com os esquecidos. Não com um rei, mas com você. A casa antes do amanhecer, o chão é de pedra fria sob os seus pés. Do tipo que se alisou não apenas com o tempo, mas com o vai e vem dos seus ancestrais. Você se levanta antes do sol, não por ânimo, mas pelo peso dos sonhos. Eles sempre são estranhos agora. Você sonhou com cabras, de novo, e com um rio que corria ao contrário, subindo colina acima. Você sabe que não deve ignorar essas coisas, porque esta não é uma casa qualquer. É uma casa com nome. Um nome que as pessoas sussurram. Um nome que carrega peso. Um nome que você nunca escolheu, mas que se prende a você como uma sombra. A maldição da família, os gregos a chamavam de miasma, uma poluição espiritual. Ela não se apegava a lugares, mas a pessoas. Transmitida não apenas pelo sangue, mas por ações que nunca foram esquecidas. Seu bisavô feriu o próprio irmão durante um ritual sagrado, ou pelo menos é o que dizem. O filho dela, seu avô, nasceu durante um eclipse. Dizem que vagava pelas colinas à noite, murmurando para si, sempre com um cheiro de mirra e ferro. Depois veio seu pai, quieto, sombrio. Nunca falava dos sonhos, mas os animais se recusavam a segui-lo. E agora a você, a folha mais recente de uma árvore antiga e retorcida. Uma árvore que sempre parece crescer rumo à ruína. Sinais e presságios, há sempre sinais. Na semana passada, a lamparina junto à porta não acendia. Mesmo com todas as preces murmuradas corretamente, as azeitonas do seu olival amadureceram antes da hora, mas cada uma estava amarga. Uma cobra se arroscou sob sua cama. Não era venenosa, mas observava. O sacerdote no templo de Apolo inclinou a cabeça ao vê-lo. Não disse nada, mas o silêncio soou como um diagnóstico. Até os escravos falam mais baixo quando você passa. Como se vozes altas pudessem acordar algo enterrado sob o pátio. Vida cotidiana na sombra, você ainda vive sua vida. Você acorda, busca água, prensa azeitonas, verifica os potes de barro por sinais de bolor ou podridão, alimenta os bodes, varre o pátio e, ao entardecer, acende a chama do lar cuidadosamente, com reverência. Os deuses devem ser honrados, especialmente em casas como esta, porque ninguém amaldiçoa os pobres, ninguém se incomoda com os sem nome. Mas uma casa como a sua, com terras, com história, com nome, atrai a atenção de deuses e espíritos. Por isso você oferece cevada a Héstia no fogo do lar, derrama vinho para Hermes no limiar, sussurra para Atena em busca de clareza. E sempre deixa uma crosta de pão para Hécate quando a lua está escura e os cães latem para o nada. Os ancestrais não estão em silêncio nos seus sonhos, eles voltam. Nem sempre com clareza. Às vezes é só a sensação de estar sendo observado. Às vezes é uma voz quase familiar, uma voz que diz seu nome, mas sem carinho. Outras vezes, eles surgem com forma. Uma velha com as mãos queimadas. Um homem de olhos vazios segurando um cajado quebrado. Uma criança sem sombra. Eles não o acusam, não falam em punição, mas trazem sempre a mesma mensagem. Você precisa acabar com isso. Mas com o quê? Exatamente, acabar com o quê? Com a família, com a casa, com o nome. Será que você deveria permanecer solteiro, abandonar a terra, caminhar em direção ao mar, ou talvez procurar o oráculo, oferecer algo precioso, um fio de cabelo, uma moeda, uma cabra e implorar por orientação? Mas o oráculo nunca responde de forma direta. Ela dirá algo como: o que a raiz não muda, a folha ainda pode proteger. A tempo tal você sairá sem mais sabedoria, mas talvez com mais calma. Porque até mesmo a ilusão de direção é um tipo de paz. A vida continua apesar dos sinais, dos presságios, da inquietação que entra como fumaça por debaixo da porta. O mundo não para. Há impostos, há ofrendas, há ervas daninhas para arrancar e cestos para tecer. Há também risos. Você os encontra nas crianças, nos cães, na forma como o sol faz as estátuas antigas brilharem com graça involuntária. Mas nunca dura, porque a alegria,
em uma casa amaldiçoada, sempre é seguida de cautela, sempre perseguida pela dúvida. O que eles não entendem, os de fora acham que são só histórias. Eles pensam em Orestes e Eletra, em Medea e Hércules, em maldições que soam como poesia. Mas você sabe a verdade. Você sabe o quão silencioso uma maldição pode ser, como ela vive nas decisões menores, na oscilação de uma chama, nos hematomas que aparecem sem motivo, na sensação de que algo o espera logo depois da esquina. Não um monstro, não uma punição, apenas inevitabilidade. Mas ainda assim, você acorda tambutol, talvez isso seja o mais estranho. Apesar de tudo, você ainda se levanta, ainda alimenta o fogo do lar, ainda recita as preces, ainda tenta ser bondoso, porque talvez, só talvez, exista uma brecha que os deuses esqueceram. Um pequeno ato silencioso que mude o peso da balança. Uma maneira de viver sem se tornar a próxima história que os bardos sussurram junto ao fogo. E até que esse dia chegue, você espera. Você vive. Você varre o pátio. Você prensa as azeitonas. Você sonha sonhos estranhos. E, enquanto isso, sua presença pairava suavemente sobre cada ritual. Tributou os ricos leve, mas firmemente, e usou o dinheiro para emprestar grãos aos pobres. Também isso fazia parte de sua estratégia divina. Uma população bem alimentada é menos propensa a revoltar-se. Uma população agradecida é menos propensa a questionar. E se o favor divino parecia acompanhá-lo? Bom, os sacrifícios não haviam sido feitos, não é? Exílio e retorno a Tambutol. Outro retorno. Peisistrato nem sempre governou. Foi exilado 2 vezes, expulso por facções rivais, mas sempre retornou. Cada vez, não com força, mas com imagem. A carruagem e a deusa foram apenas o começo. Num retorno, desembarcou com um exército, mas não invadiu a cidade. Esperou até que os presságios fossem favoráveis, até que sonhos e sinais pudessem ser interpretados como destino. Apresentou sua causa não como ambição, mas como correção, um retorno ao equilíbrio divino. E cada vez o povo o aceitou, talvez não com alegria, mas com alívio, porque um tirano que honra os deuses, constrói templos e distribui terras é mais fácil de aceitar do que o caos. Um novo tipo de piedade. Peisistrato não era líder religioso, mas entendia a religião. Sabia que a fé não era apenas crença, era participação. Sacrifícios, festivais, histórias compartilhadas. Entrelaçou sua imagem no ritmo sagrado da cidade. Assim, quando as pessoas ofereciam cevada a Atena, também lembravam quem tornou o festival possível. Quando ouviam um rapsódio entoar o canto de Odisseu, lembravam também quem pagou o poeta. Seu governo tornou-se parte da liturgia, uma fusão silenciosa de governo e divindade, onde o poder não gritava, ecoava. A tirania suave. Usamos a palavra tirano com desprezo, mas na Grécia Antiga significava simplesmente alguém que tomou o poder sem direito hereditário. Peisistrato governou sem crueldade. Não apagou rivais, não silenciou oponentes. Deixou os tribunais funcionarem, respeitou a tradição. E quando morreu, seus filhos herdaram não apenas a cidade, mas um modelo. Governar por meio de rituais, com pompa, com generosidade simbólica. Não poderia durar para sempre. E não durou, mas por um tempo, um homem governou uma cidade agitada, oferecendo não apenas leis, mas significado. O que Peisistrato nos ensina. Hoje, lembramos de Péricles, Sócrates e os píncaros da democracia ateniense. Mas antes de tudo isso, houve um experimento silencioso, um governo de poesia, sustentado por procissões, por fogueiras sagradas, por uma deusa emprestada em carruagem. Não era democracia, não era império, mas era engenhoso e pacífico, e, para muitos, preferível ao caos das oligarquias rivais. Peisistrato talvez nem acreditasse que era um deus, mas governou como se os deuses observassem e coreografou cuidadosamente cada passo, uma lição silenciosa sobre o poder, enquanto a fumaça dos sacrifícios subia ao seu ateniense e o ritmo de flautas e tambores ecoava pela ágora. O povo observava, rezava, dançava, votava, mesmo que em pequenos gestos, e acima deles, à sombra dos templos, Peisistrato caminhava devagar, sem coroa, sem armadura, mas envolto num mito, envolvido no ritual do Estado.
Um homem que governou uma cidade com festivais, não com medo, com teatro, não com espadas, e cujo legado silencioso moldou o que Atenas poderia vir a ser bem antes que colunas de mármore subissem para tocar os deuses. Édipo, o homem que tentou escapar do destino, imagine. Uma criança dormindo sob lençóis de linho, dedos minúsculos encolhidos em punhos meio formados, a respiração de uma mãe perto da sua bozaza, as mãos de um pai tremendo não de alegria, mas de conhecimento. Esse criança vai arruinar tudo, não por escolha, não por falha, mas por desígnio. Ele ainda não fez nada de errado, ainda não pronunciou uma palavra, e já carrega a morte. O início é o fim. Édipo nasceu de um rei, Laios de Tebas, e de uma rainha, Jocasta, sábia e de olhar aguçado. Eles esperaram muito por seu filho, e quando ele chegou, também receberam uma profecia, uma mensagem de Delfos: teu filho matará seu pai e se casará com sua mãe. Não há explicação, sem condições, apenas certeza. Imagine o frio daquela verdade descansando sobre um berço. A primeira tentativa de fugir, Laios não espera. Ele perfurou os tornozelos do bebê para que inchassem e ele não andasse. Entrega-o a um servo e dá uma ordem terrível: deixa-o na selva. Que a natureza faça o que o homem não pode. A criança é levada ao Monte Citrão, deixada debaixo de uma figueira, envolta apenas em silêncio. Mas os deuses não são tão facilmente evitados. Um pastor o encontra. Uma segunda chance, não pedida. Ele o nomeia Édipo, pé inchado. A Tambutol o leva a Corinto, ou de um rei bondoso, Pólibo, o adota. Édipo cresce, sorridente, curioso, forte, mas sob sua pele o destino espera. A segunda profecia passam os anos. Édipo, agora jovem, ouve rumores de que não é filho de seu pai. Então ele viaja a Delfos, ao oráculo. Não pergunta sobre seus pais, pergunta sobre seu futuro. O oráculo responde, mas não como ele espera. Você matará seu pai e se casará com sua mãe. Sem nomes, sem contexto, apenas a forma de um destino sombrio. Aterrorizado, ele foge de Corinto, acreditando que Pólibo e Mérope, seus pais adotivos, são aqueles a serem evitados. Ele pensa que age livremente, acredita estar burlando o destino, mas cada passo o aproxima. O encontro na estrada, num cruzamento estreito, empoeirado, cercado por rosas e espinheiros, Édipo encontra um homem mais velho em uma carruagem. O homem não lhe dá passagem. Trocam palavras. Depois, violência. Em instantes, Édipo está sozinho. O homem está morto, caído. Um encontro casual. Mas esse homem era Laios, seu pai. E embora Édipo não saiba, a primeira parte da profecia se cumpriu. O enigma e o trono logo depois, ele chega a Tebas. A cidade está em luto. Um monstro percorre as estradas, a esfinge, corpo de leão, rosto de mulher. Ela propõe enigmas, mata quem erra. A cidade faz uma oferta. Quem derrotá-la, casará com a rainha e reinará em Tebas. Édipo resolve o enigma. O que anda de 4 pela manhã, de 2 à tarde e de 3 à noite. O homem, ele responde engatinhando na infância, andando na força, apoiando-se na velhice. A esfinge morre. Édipo é coroado rei. Casa-se com a rainha, Jocasta, sua mãe. A profecia se cumpriu. Integra, mas ninguém percebe ainda. Anos de paz, depois a praga por um tempo, Tebas prospera. Édipo governa com justiça, coragem, é amado. Mas então, uma praga. Campos apodrecem, o gado perde crias, as mulheres adoecem, o povo se desespera. Édipo, sempre solucionador de problemas, consulta o oráculo outra vez. E a resposta vem, afiada como lâmina. O assassino de Laios ainda vive em Tebas. Deve ser punido. Édipo jura descobrir a verdade, sem saber que ela está dentro dele. A destruição lenta começa a investigação. Testemunhas recuperam memórias. Servos antigos falam com relutância. O profeta cego, Tiresias, recusa-se a falar, mas pressionado, diz: você é o assassino que busca. Édipo enfurece. Acusa Creonte, cunhado, de conspiração. Nega tudo. Agarra sua identidade como o homem que se afoga. Mas as evidências surgem, palavra por palavra, peça por peça, até que não resta dúvida. Ele matou seu pai, casou com sua mãe, não por mal, mas assim aconteceu.
O silêncio de Jocasta. Jocasta percebe antes dele e tenta impedi-lo de continuar. Suplica que pare, que deixe a verdade enterrada. Mas Édipo não pode. Ele precisa saber, não por orgulho, mas por necessidade, para rasgar a cortina. Ver a si mesmo claramente, quando o pastor confirma o restante. Que ele era a criança deixada na montanha. Jocasta nada mais diz. Vai ao palácio e se enforca. Cegara e exílio. Édipo a encontra. Não grita, não amaldiçoa os deuses. Ao invés disso, pega o broço do vestido dela e fura seus próprios olhos. Não como punição, mas como compreensão. Ele não deseja mais ver o mundo que agora sabe ser mentiroso. Abandona seu reino, seus filhos, tudo, e torna-se um exilado errante. O homem que decifrou enigmas agora caminha na escuridão sem respostas. O que torna isso trágico. Édipo não é mau, não trama, não cobiça o poder. Age com coragem, honestidade e integridade. E é justamente por isso que sua queda é tão trágica. Os gregos não viam a tragédia como falha, viam como verdade exposta. Édipo não caiu por ser um vilão. Caiu porque vive num mundo regido por forças velhas e vastas demais para um homem escapar. O destino, para os gregos, não era cruel, apenas indiferente. Um rio, não uma espada. E mesmo quando você rema contra ele, você segue adiante, correndo com as correntezas. Depois que a história termina, escritores posteriores o viram como figura de sabedoria. Homem cego que entende mais que reis com visão. Torna-se um andarilho que abençoa até o solo que pisa. Um homem que perdeu tudo e, por isso, pode finalmente ver. Não com os olhos, mas com clareza. Não com raiva, mas com aceitação. Talvez esse seja o presente silencioso de sua história. Não que se possa mudar o destino, mas que se pode enfrentá-lo com dignidade. Você, ouvindo no silêncio da noite a tambotola agora, enquanto você permanece imóvel. Carrega sua história com você. Um homem amaldiçoado antes de nascer. Rei que amou e governou com justiça. Um filho que agiu certo e mesmo assim perdeu tudo. Mas também um homem que resistiu, que não fugiu da verdade, mesmo quando ela o destruiu, que seguiu caminhando, cego, mas não quebrado. Há consolo nisso, porque se o destino não pode ser evitado, talvez possa ser compreendido, e na compreensão, há paz. O teatro de Dionísio e o nascimento da tragédia. Deixe sua mente vagar agora, para uma manhã tranquila aos pés da Acrópole. O sol apenas começou a suavizar as encostas de mármore. O ar é fresco e límpido, com um leve perfume de tomilho e folhas de figueira. Aos pés das falésias, multidões se reúnem, não em causa ou pressa, mas em ritual, em reverência, em ritmo. Elas não vêm por guerra, nem por julgamento, nem por festa. Elas vêm para chorar juntas, para sentar em bancos de pedra aquecidos por gerações de histórias, para se perderem na ascensão e queda da tragédia. Elas vêm ao teatro de Dionísio, e você está entre elas. O cenário sagrado. O teatro não é um edifício, não no sentido moderno. É um santuário escavado na encosta de uma colina. Você se aproxima devagar, suas sandálias roçando o pó suave das pedras gastas. À sua esquerda, a Acrópole se ergue em pálido desafio. À sua direita, oliveiras lançam sombras rendadas sobre santuários. O palco em si é circular, uma orquestra onde o coro irá cantar e balançar. Além dela, ergue-se a seguir um pano de fundo simples, talvez pintado com colunas, ou os portões de Tebas, ou um tribunal real. Mas nada é elaborado. Porque aqui o que importa é a história, as palavras, o ritmo, o silêncio. Assentos esculpidos em pedra e tempo, você toma seu lugar nos degraus baixos de pedra, um entre milhares, dispostos num arco gracioso. O mármore ainda é fresco, mesmo ao meio-dia. Alguns nas primeiras fileiras vestem mantos finos de lã, sacerdotes, magistrados, convidados de honra. Atrás deles estão agricultores, pedreiros, mercadores e mulheres envoltas em véus, inclinando-se para ouvir melhor. Até mesmo os escravizados estão ali, autorizados por uma vez a se sentar entre cidadãos, pois a tragédia, como o destino, não discrimina. Todos assistem, todos escutam, porque na tragédia todos são expostos. Um festival para Dionísio. Isto não é entretenimento, é ritual.
As dionisíacas urbanas são um festival sagrado, uma celebração de Dionísio, deus do vinho, do êxtase e do drama. Por dias, Atenas se transforma. Estátuas de Dionísio são levadas em procissão pelas ruas. Grinaldas enfeitam as portas. O vinho corre mais livre. E homens às vezes até respeitáveis usam máscaras e coroas de era, gritando risos que beiram a loucura. Mas após a euforia vem o acerto de contas. As tragédias são encenadas. E não são peças leves, são densas, deliberadas, feitas para ferir e purificar. Porque a tragédia não serve para divertir, serve para revelar. Máscaras e o coro os atores entram em cena. Usam máscaras exageradas, pintadas, congeladas em expressão. Uma máscara para a dor, outra para a fúria, outra para o horror profundo, sem nome. Suas vozes são treinadas, ressonantes, quando até as fileiras mais distantes. Eles não falam como homens, mas como o próprio destino. E atrás deles, um coro, dezenas de homens vestidos de forma idêntica. Eles cantam, eles entoam, eles se movem a uníssono. O coro não é o público, nem os atores. É algo entre os dois. É a consciência da história, o ritmo moral, o fogo coletivo da própria cidade. Uma história de ruína. A peça de hoje é familiar. Talvez seja Agamemnon retornando para casa com orgulho e silêncio, apenas para ser assassinado pela esposa. O custo do sacrifício, o eco da guerra. Ou talvez seja Antígona enterrando o irmão apesar da lei, escolhendo o amor em vez da obediência e caminhando em direção à sua própria tumba sem arrependimento. Ou é Orestes, assombrado pelas Eríneas, por ter matado a mãe que matou o pai que sacrificou uma filha. O público já conhece o desfaso, mas esse é justamente o ponto. O poder do pressentimento na tragédia. Não há suspense, apenas inevitabilidade. Você não vem para ver o que vai acontecer. Você vem para ver como isso acontece. Como os personagens lutam contra o que não podem mudar. Como se contorcem, suplicam, lamentam, resistem. Apenas para chegar, ofegantes, ao lugar de onde começaram. Não é sadismo, não é indulgência, é reconhecimento. Pois se os poderosos podem cair, então os humildes podem resistir. E se nem os reis escapam do destino, talvez nossos próprios fardos não sejam punições, mas simplesmente parte de estar vivo. O teatro como espelho. Enquanto você assiste, você não apenas observa, você lembra. Lembra do ancestral que enlouqueceu de dor, do amigo que desapareceu na última campanha, do campo que nada deu, apesar de suas preces. E você sente, estranhamente, um certo conforto, porque agora essas coisas ganham forma. Elas têm nome, elas são ditas em voz alta. O que era caos se torna estrutura, o que era aleatório vira rito. E, através da história, você não está mais sozinho. Purificação pela dor. Os gregos chamavam isso de catarse, uma purgação, um lavar da alma. Assistir a uma tragédia é participar de algo sagrado, não pelo sacrifício de bodes ou cevada, mas pela emoção em si, pela tristeza, pela compaixão, pelo assombro. E quando o coro canta os últimos versos e o ator se curva e a última máscara desaparece por trás da skin, você não aplaude, você não grita, você permanece sentado em silêncio, sentindo-se diferente, como se uma pedra tivesse sido retirada não do mundo, mas do seu peito, um lugar para os amaldiçoados. Não é por acaso que tantas peças tratam de linhagens amaldiçoadas. A casa de Atreu, os Labdácidas de Tebas, os amantes condenados dos mitos e canções. Essas não são histórias de glória, são histórias de danos, herdados internos inevitáveis. O teatro dava forma ao que não podia ser mudado. Ele nomeava a ferida, e, ao nomeá-la, a ferida podia respirar. Você, erguendo-se em silêncio. A peça terminou. O sol já se moveu, as sombras se alongam. O calor do dia passou de seu auge. Você se levanta com os outros, alongando as pernas, olhando ao redor. Ninguém fala alto, não há pressa para ir embora. Apenas um tipo de silêncio coletivo. Uma sensação partilhada de que algo chegou ao fim, não só no palco, mas dentro de você. Você desce lentamente a encosta, de volta à sua casa,
a sua vida, a sua própria história que o espera. E sente, talvez, um pouco mais leve. Não porque a maldição tenha se dissipado, mas porque agora você não a carrega mais sozinho. Myths as politics, how elites use tragedy to shape identity. Let us walk now, not through the dusty paths of a cursed house, nor beneath the carved benches of the hillside theater, but through polished courtyards and shaded colonnades, where wealth rests softly and power does not raise its voice. The myths you've heard of Oedipus, of Agamemnon, of Prometheus. These were not simply tales told at bedtime around village fires. They were tools. In the hands of Athens' elite, they became performances, ideologies, reflections, and weapons. This is the quiet truth. Myths shape the powerful, and the powerful shape myth. Let us step softly into their world. Private altars and patron gods. Imagine yourself in the villa of an Athenian statesman. Whitewashed walls, marble floors warm with flat afternoon sun, a garden just beyond, where pomegranates hang heavy on the branch. In the corner of the courtyard stands a small altar, modest but cared for. Its surface is stained with old ash and red wine. This is where offerings are made to Apollo, perhaps, or Athena, protector of the city, or Poseidon, of the main old ships. These are not offerings for personal salvation. Greek religion was not transactional in the way later traditions became. These offerings are made for balance, for presence, for legitimacy, because a man who serves the gods as a man who belongs. Tragedy is civic display. Asia, at Dionysia, wealthy Athenians funded the tragic plays. It was not charity, it was duty. Não as de surgia, this obligation fell to the richest men. To sponsor a chorus, provide costumes, train actors. It was costly, it was public, and it was political. To fund a tragedy was to present oneself as a steward of the city's moral and spiritual life. It was performance, not just on the stage, but behind it. And just as kings once claimed descent from gods, these men cloaked themselves in cultural piety. They were not just rich, they were mythologically aligned. Who gets to tell the story? In every generation, myths are told again, but the question is always the same. Who gets to tell them? In Athens, it was the educated, the connected, the elite. A playwright like Aeschylus, himself a veteran of Marathon, could frame war and honor through the myth of Agamemnon. A tragedy like Euripides, restless and skeptical, could challenge the moral foundations of a society by asking, what if the gods are cruel? What if a mother's rage is not madness, but logic? And in the shadows of these plays, the audience saw themselves. Because while the characters were masked, the issues were very real. But does loyalty to the city demand? When does justice become revenge? Can tradition survive doubt? These were not idle questions. They were debates of identity. And the stage was their parliament. Myth as legitimacy. The elite traced their families to heroes. They claimed descent from Zeus, or a companion of Heracles, or a lover of a minor god. These genealogies were not questioned. They were performed through festivals, through sponsorship, through association with temples and priesthoods. If a man's ancestors suffered nobly in myth, then his family as a status was a sacred inheritance. And tragedy, with its deep concern for bloodlines and doom, provided the perfect narrative. A hero cursed before birth is still a hero. And the family that carries that name carries honor, even in suffering. Philosophers in the garden now imagine the same bleak villa but in a quieter awe. In the garden, under the flickering shade of grapevines, three men speak softly. One is a politician, one a dramatist, one a philosopher. They discuss Antigone, the girl who chose family over law. They debate the meaning of hubris. They ask whether Oedipus was truly guilty. And as they speak, they sip diluted wine. They quote Homer from memory. They speak of the city as if it were a point to be edited. Here, mythology becomes thought. It becomes education. A way to train the mind, to test ethics, to explore what lies beyond the mortal. And so myths, shaped by the powerful, return again to shape the powerful. A caution for the privileged, but tragedy does not flatter. Even for the elite, it holds up a mirror that does not lead. The kings in myth are rarely wise. The princes are rarely gentle. The victories are always tainted. To which tragedy was to be reminded.
that pride brings downfall, that the gods are indifferent, that fate does not body status. In this way, even the privileged were warned, not overtly, not by decree, but by the slow, steady rhythm of myth that runs about the story. And no house, however grand, is safe from the shadow of the past. Tragedy as a unified for all its elite associations, tragedy was never private. It was staged for the police the whole city, rich and poor, citizen and slave, soldier and potter. In those stone seats, social division softened, not erased, but blurred. All wept at Hector's death, all felt that Chulas Clytemnestra raised her blade. All leaned forward when Electra wept at her father's tomb. And in that moment, the myth was no longer someone else's. It was ours. The legacy of political myth long after the play stopped, after the gods grew quiet, after the philosophers wrote their final scrolls, the myths endured, in statues, in coins, in whispered genealogy. Even in Rome, emperors traced their blood to Aeneas, son of Venus. Even in Byzantium, scholars wrote of Achilles as a figure of divine fire and discipline. And today, we still speak of Pandora, of Icarus, of Narcissus. We still wear the names of gods on our lips, long after the altars have grown cold. Because myth, once tied to power, never truly dies. It only changes shape. You, listening under the modern sky and now, here you are not in Athens, not in the theater of Dionysus, but wherever you find yourself tonight, perhaps lying in a quiet room, perhaps listening in the hush of sleep, you are far from the courtyards of the elite and the flickering torches of the stage. And yet, the stories still reach you, still whisper, still unfold, and just like the Athenians of old, you carry them not because they promise happy endings, but because they help you understand the weight of being human. To carry a family's name, to question your choices, to wonder what has been written and what remains your own. E agora, chegamos à beira desta jornada por mitos e memórias. Você vagou por corredores escurecidos, onde presságios se agarram às vigas como fumaça. Você calçou as sandálias de um homem amaldiçoado antes mesmo do primeiro suspiro, um rei cegado pela verdade, uma criança abandonada pela profecia. Você se sentou sobre os bancos frios de mármore de um teatro antigo, ombro a ombro com atenienses há muito desaparecidos, assistindo à tristeza se desenrolar em vozes que nunca vacilam. E você caminhou em silêncio por vilas sombreadas, onde os mitos não eram apenas contados, mas usados, empunhados como ferramentas polidas para esculpir identidade, lealdade e orgulho. Não foi uma jornada ruidosa nem eletrizante, mas foi plena, profunda, tecida com o fio lento do destino e do anseio humano. A maldição e o consolo. A mitologia grega costuma ser lembrada por seus monstros e heróis, por suas sandálias aladas e maçãs douradas. Mas por trás da cor e do fogo, existe uma verdade suave e imutável. A maioria dessas histórias não trata de grandeza, trata de resistência. Elas não nos ensinam como vencer. Elas nos ensinam como continuar, através da tristeza, através do silêncio, através do saber tranquilo de que certos fardos são apenas nossos para carregar. E isso não é desespero, é um tipo estranho de paz. O fio que você carrega enquanto você reposa aí, quieto e imóvel, talvez seus pensamentos retornem à casa amaldiçoada, ao enigma, ao palco esculpido em pedra sob o céu. E talvez você perceba, essas histórias são antigas. Mais antigas que cidades, mais antigas que pergaminhos, mas não desapareceram. Elas vivem agora, silenciosamente, em você. Quando você pergunta, por que eu? Quando se pergunta se o passado molda o futuro, quando sente a dor de algo guardado, mas jamais escolhido, você está de pé na mesma longa sombra. Você não está amaldiçoado, mas você também faz parte da história. Um retorno ao silêncio. Deixe que os mitos se suavizem agora. Deixe Édipo repousar seus passos cansados. Deixe Antígona descansar, imóvel, em sua câmara de pedra. Deixe o coro abaixar a voz e desaparecer na escuridão. Não é preciso resolver o enigma esta noite. Existe apenas a respiração, apenas o silêncio, apenas a certeza lenta de que mesmo em um mundo regido pelo destino, há espaço para a paz. Para você, aqui, neste momento, onde nada é exigido e nada está escrito, exceto
Descanso.